E hoje eu vou ensinar para vocês a fazer um dos meus pães preferidos, que é esse pão de milho. Muitas pessoas acabam errando e deixando a massa muito pesada e muitas vezes solada. Esse pão dá para fazer o tradicional, que já é muito gostoso da massa. Agora imagina esse recheado. Dá para resistir? Vamos começar misturando os ingredientes secos. Acrescente o fubá na farinha de trigo, o açúcar, o fermento, o leite em pó, agora eu vou dar uma misturadinha. Lembrando que a quantidade dos ingredientes vão estar na descrição do vídeo. Adicione o coco ralado, o queijo meia cura ralado. Esses dois ingredientes são opcionais, porém eles fazem toda a diferença na receita. A erva doce também é opcional, no meu caso eu não vou usar. Adicione a margarina, o ovo e o sal eu vou reservar e vou usar ele apenas no momento de sovar a massa. Vou começar amassando a margarina e o ovo. Aqui eu tenho 250 ml de água morna. Essa água não pode estar quente, porque senão mata o fermento. Vou acrescentando água aos poucos e sovando bem essa massa. Como ainda tem muita farinha de trigo solta, eu vou precisar de mais água. Então eu coloquei mais 250 ml de água. E vou continuar fazendo o mesmo processo, acrescentando aos poucos, até essa massa unir completamente e soltar aqui do fundo da tigela. A massa já soltou do fundo da tigela e esse é o momento de sovar a massa. Vou acrescentar o sal e vou sovar muito bem essa massa. Vou cortar essa massa ao meio e vou começar a sovar separadamente. Depois eu vou juntar as duas, vou continuar sovando até atingir o ponto de véu. Assim fica mais fácil. Agora eu vou verificar se já deu o ponto de véu. Peguei um pedaço da massa, vou abrir. Se ela mostrar essa certa transparência, já deu o ponto. Vou bolear. No meu caso, eu vou usar essa massa no dia seguinte. Eu prefiro, fica bem melhor. Mas se vocês quiserem usar no mesmo dia, deixe descansar no mínimo 30 minutos. Eu untei uma tigela com óleo, vou cobrir com plástico filme e vou deixar descansar até o dia seguinte, na geladeira. No dia seguinte, antes de manipular essa massa, deixe descansar uns 15 minutos em temperatura ambiente. E agora eu pesei ela com 500 gramas, essas duas. E essa outra eu vou pesar com 60 gramas. Para começar o meu primeiro pão, essa aqui é a massa de 500 gramas. Eu vou passar um pouco de óleo na mão e na bancada. E vou começar a bolear, colocando assim as imperfeições para baixo, fazendo tipo uma trouxinha. E agora eu vou bolear, deixando ela bem redondinha. Vou colocar um pouco de óleo aqui na bancada. Vou acrescentar um pouco de fubá e vou começar passando essa massa no óleo e depois no fubá. Agora eu vou colocar em uma forma untada apenas com óleo, deixando um espaço de um para o outro.
e cobrir com plástico filme e deixar descansar até dobrar de tamanho. Depois de dobrar de tamanho, vou fazer um corte em cruz. Estou usando o estilete. Depois de fazer o corte, leve ao forno pré-aquecido 180 graus e asse por aproximadamente 30 minutos, ou até que eles fiquem levemente dourados. Para os mini pães é o mesmo processo. Coloquei óleo na bancada e um pouquinho de fubá e peguei uma bolinha que eu pesei com 60 gramas. Vou começar abrindo com a palma da mão. E a diferença desse pão para o outro é que eu vou fazer recheado. Vou rechear com queijo mussarela. É só colocar o recheio no centro e depois fechar a massa fazendo tipo uma trouxinha. Tem que fechar bem para evitar ela abrir na hora de assar. Depois é só bolear, deixar ela bem redondinha e passar no óleo e depois no fubá. Agora com as costas de uma faca, eu vou fazer as marcações na vertical com delicadeza, sem aprofundar muito para não cortar a massa. Eu acabei colocando um pouco de força e acabou cortando a massa, mas não tem problema. É só nos próximos fazer com mais cuidado. E agora continue as marcações, agora na horizontal. Se caso precisar, pode repetir o processo. Agora eu faço conforme estou mostrando, até deixar ele bem redondinho. Vou fazer mais um, mas vou colocar numa velocidade mais rápida para evitar que o vídeo fique muito longo. É só fazer o mesmo processo e a única coisa que vai mudar é agora. Vou fazer um corte em cruz, um corte superficial para evitar vazar o recheio. Coloque os pães em uma forma untada com óleo e se você tiver uma forma grande, dá para colocar todos em uma só. Como a minha não é muito grande, eu vou dividir em duas formas. Depois disso, é só cobrir e deixar descansar até dobrar de tamanho. Asse os pães em forno pré-aquecido 180 graus por aproximadamente 30 minutos, ou até que eles fiquem levemente dourados. E depois de assado ele ficou assim. Esse aqui foi aquele que eu cortei a massa e ele estourou. Mas veja como fica bem fofinho. Olha só que gracinha. Eu vou cortar o pão grande para vocês verem como fica. E ele fica com uns pedacinhos de coco. Uma delícia. Vou cortar uma fatia mais fininha para vocês verem melhor. E olha só que maravilha. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo.